Fala, galerinha do meu canal, gente, estou muito feliz. Antes de começar essa aulinha de hoje, eu venho agradecer, tá? Vamos lá para os agradecimentos. O filho da Brenda, né, que, que juntou lá o grupinho deles lá do Free Fire, ele levou meu canal, né, de 957 para 992, junto com o pessoal também, os amigos do Kawai, junto com os alunos também os outros alunos do EJA, tanto do Padre Manuel como do Bom Sucesso, também os alunos do Gustavo. Então, gente, eu quero agradecer mesmo, vou chegar a 1000. Gente, eu não quero virar YouTube, eu quero poder, né, gravar umas lives para poder ensinar ao vivo para alguns alunos que têm muita dificuldade em matemática. Então, os alunos dão a ideia que a aula ele quer assistir, eu crio a aula e trago para eles aqui. Fica bem legal essa aula. Então, gente, atendendo a pedido de um aluno, né, ele me enviou umas questões de teorema de Pitágoras. Lembrando que já são questões já prontas de teorema de Pitágoras, não é introdução de teorema de Pitágoras, o aluno já sabe fazer questões simples de teorema de Pitágoras, agora quando coloca em probleminhas, ele já fica meio perdido. Então, essa aula de hoje já no caminho andado de teorema de Pitágoras, tá bom? Não é introdução, é para o aluno que já sabe o teorema de Pitágoras. E vamos lá. Gente, o que ele quer nessa primeira questão? Qual deve ser a altitude do balão para que sua altura ao topo do prédio seja de 10 km? Então, gente, aqui tem um balãozinho, ele quer saber essa altura aqui toda, ó. Essa linha perpendicular, gente, deixa eu fazer uma coisa aqui importante. Essa linha perpendicular aqui, ó, tá? Vou botar daqui, né? Daqui ele pegou essa linha aqui. Essa linha perpendicular, ele quer saber até o solo, tá? Ele quer saber qual a altura daqui até aqui. Para que essa distância daqui até aqui, do topo do balão até o topo do prédio, seja de 10 km, tá bom? Então, ele te dá aqui, diz que o prédio tem 200 metros, cuidado que eles estão em unidades de medidas diferentes, tá? A distância do topo do balão, né, até o topo do prédio é de 10 km. A altura do prédio é de 200 metros, tá bom? E a ponta aqui, essa linha perpendicular, né? Ou seja, perpendicular, gente, é sempre quando forma um ângulo de 90 graus, tá? Essa linha perpendicular da ponta dela do solo até o ponto do topo do prédio aqui, da pontinha do pé do prédio, é de 8 km. Então, ele quer que você calcule. Gente, isso aqui é uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Para a gente aplicar o Teorema de Pitágoras, a gente precisa do triângulo retângulo, tá? O Teorema de Pitágoras é aplicado no triângulo retângulo, mas professor, aí não tem um triângulo retângulo. Sim, gente, mas a gente pode manipular a figura para poder transformar o que a gente tem ali, né, para poder fazer as aplicações, e aí você vai entender. Então, vamos lá, gente. Então, vocês concordam comigo se eu traçar um segmento aqui do topo do prédio até, pegando aqui nessa linha aqui da linha perpendicular do balão até o solo, você forma um retângulo aqui, ó, né? Você formou um retângulo. E, consequentemente, aqui, daqui essa figura é um triângulo. Como aqui é perpendicular, aqui é um ângulo de 90 graus, aqui também é um ângulo de 90 graus. Então, gente, se aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ele pode ser classificado como triângulo retângulo. Pronto, gente, está aí o triângulo retângulo que a gente precisa. Por que eu preciso calcular isso? Porque ele quer a altura do balão, a altura daqui até aqui. Gente, vocês concordam comigo que a gente já tem esse pedacinho aqui, né? Eu preciso achar daqui até aqui para poder eu somar, tá bom? Então, gente, vamos lá. Como é um retângulo aqui embaixo, ó, os lados opostos do retângulo são iguais, eu posso dizer que aqui
é igual a 8 quilômetros, tá? Beleza. Então eu preciso achar esse pedacinho aqui para somar com esse pedacinho aqui que é de 200 metros, tá? Aí eu vou descobrir a altura do balão até o solo, aí mato a questão. Gente, é umas aplicações do teorema de Pitágoras, porque olha só, nós temos um triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras fala o seguinte, que a hipotenusa, gente, é o lado oposto ao ângulo reto, tá? O ângulo reto está aqui, o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Então a gente nomeia com a letra A, tá? A gente às vezes pode chamar de X também. Então, o teorema de Pitágoras fala o seguinte, essa hipotenusa aqui elevada ao quadrado é igual aos outros lados do triângulo, que são chamados de catetos, também elevado ao quadrado. A gente eu chamei de letra B mais letra C, tá? Então ele diz o seguinte, o teorema de Pitágoras, ele fala que esse lado aqui elevado ao quadrado é igual à soma dos outros dois também elevado ao quadrado. Então a gente vai aplicar e vai achar esse valor de x, tá? Então aqui diz que 10, não vamos usar a unidade medida nas resoluções, depois no final a gente coloca. Ele fala que o seguinte, que esse lado aqui é elevado ao quadrado, beleza, então vai ficar 10 elevado ao quadrado, tá? É igual, esse lado aqui a gente tem que é 8 elevado ao quadrado, tá? Mais o outro lado, que a gente não sabe, que é x elevado ao quadrado. Tudo bem, gente? Então, aqui é 10 elevado ao quadrado, potenciação é sexto, sétimo, oitavo, nono, tá? A gente estuda esses anos assim, a gente estuda potenciação. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, tá, gente? Potência é multiplicação de fatores iguais. Então, esse 2 aqui indica quantas vezes eu vou multiplicar o 10. Então, vou multiplicar ele duas vezes, ele vezes ele, tá? Né? 2 vezes ele não, então é 100. Aqui vai ficar 8 vezes 8, 64. E esse x a gente não sabe ainda, tá? A gente precisa descobrir quem é esse x. Agora eu vou jogar esse 64 para o outro lado. Gente, eu posso fazer isso aqui, ó. Primeiro eu vou jogar esse 64 para o outro lado, tá? Então a gente troca de sinal, ele vai ficar 100 menos 64 igual a x ao quadrado. Gente, o que eu posso fazer aqui? Tá? Então, se eu tenho que A é igual a B, eu posso dizer que B é igual a A, problema nenhum. Então, se x ao quadrado é igual a 100 menos 64, eu posso dizer que x ao quadrado é igual a 100 menos 64. Só que 100 menos 64 é o quê? 36. Beleza? Né? Então, gente, vou trazer para cá, para esse cantinho, tá? A operação inversa aqui é potenciação igual a 36. X ao quadrado é igual a 36. A operação inversa da potenciação com o expoente 2 é a raiz quadrada. Então, eu vou jogar para o outro lado, né? Eu vou passar a raiz quadrada. Eu teria que colocar mais ou menos, tá? Mais ou menos raiz quadrada de 36. Só que em geometria eu não posso colocar esse sinal de menos. Gente, ficou feio. Deixa eu consertar tudo isso daqui. Esse menos, esse mais ficou bem feio. Ó, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 36, tá? Então, quando você for passar para o outro lado, ou a gente manipula, a gente aprende, a gente ensina sempre o aluno, mas na verdade você traçou raiz quadrada dos dois lados. Seria mais ou menos, só que em geometria eu não posso dizer que é números negativos. Para geometria o negativo some, tá? Porque tem que ser sempre positivo. Então vai ficar x é igual a raiz quadrada de 36. Positivo, tá? Que é igual a 6. Como a unidade medida é quilômetros, 6 quilômetros. Então, essa altura aqui, gente, é igual a 6 quilômetros, certo? Agora eu preciso somar. Só que aqui tem metros.
Só que eu sei que 1 quilômetro é 1.000 metros, 6 quilômetros, 6.000 metros, tá? Ó, 6 quilômetros é igual a 6.000 metros. Vou botar pontinhas. Então agora é só somar 6.000 metros mais 200, né? Então vai ficar 6.000 metros. Opa. Mais 200 metros. Isso aqui ficou igual a 6.200 metros, tá? Será a altura do topo do balão até o chão para que a distância seja 10 quilômetros, tá bom? Então, resolvemos a questão aí, usamos o quê? O Teorema de Pitágoras, tá? Então, dá uma pausada no vídeo, vai vendo o que eu fazia, que eu fiz com calma, para poder vocês entenderem direitinho, tudo bem? Então, vamos pular para a questão número 2, né? Não tem numerei a questão, mas vou chamar de segunda questão. Então, essa questão também é bem legal, das aplicações do Teorema de Pitágoras. Qual a distância percorrida pela bola? Então, o que ele fez, gente? Ele tem uma altura aqui, né, de uma barra qualquer. Ele colocou uma bolinha aqui, vai correndo e a bolinha vai parar aqui. Ele quer saber a distância daqui até aqui percorrida pela bola. Então, a gente tem que ter o cuidado que essa distância daqui está em metros, tá? E aqui está em centímetros. Então, a gente pode aplicar. Então, o que eu preciso? Eu preciso achar esse lado aqui, ó, tá? Esse lado, opa, o X ficou feiozinho. Então, eu chamei esse lado aqui de X, que ficou bem feio, né? Então, eu chamei esse lado de X. Como aqui é perpendicular, tá? Eu posso dizer que esse ângulo é de 90 graus. Então, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. A hipotenusa é o próprio valor de x, né? Então, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual aos outros lados do triângulo também elevado ao quadrado, que são chamados de cateto, tá bom? Então, vai ficar 60 centímetros, vai ficar 60, depois no final coloca a unidade de medida. 60 ao quadrado mais 25 elevado ao quadrado, tá? Então, gente, x é igual ao quadrado, é igual a 60 elevado ao quadrado, né? Vamos lá, 60 vezes 60, né? Vamos lá, 60 vezes 60. Vou fazer aqui na calculadora para ser mais rápido, tá? Vai dar 3.600, né? Nós vamos conferir aqui para ficar legal. Tá? 60 vezes 60. Isso aqui vai dar 3.600. Então, aqui vai dar 3.600, tá? Lembrando que aqui a gente está falando de centímetros, tá? Mais 25 vezes 25, gente, dá 625. Mas vamos confirmar aqui, tá? 25 vezes 25 é igual a 625. Tá? Vamos colocar aqui. Agora basta a gente somar, tá? X ao quadrado é igual a 3.600 mais 625 mais 3.600. Isso aqui é igual a 4.225. 4.225, tá? Gente, para finalizar, potência com expoente 2, para o outro lado ele vai como raiz quadrada. Ou traça a raiz quadrada dos dois lados e elimina o 2, tanto faz, tá? Então, x é igual, vamos esquecer, lembrando que seria mais ou menos, tá? Se fosse na matemática, seria mais ou menos. Quando fala de figuras, de segmentos, a gente não pode colocar menos, que eu não posso dizer que uma distância é de negativo, né? Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 4.000
225. Se eu não me engano, gente, a raiz quadrada é igual a 65. Mas eu vou confirmar aqui, né? Vamos ver se vai dar 65. Vamos ver se eu multiplicar 65 vezes 65, vai dar 4.225. 65 vezes 65, isso aqui vai dar igual, isso, matamos, gente. Então, isso aqui vai dar igual, olha, a gente está falando de unidade de medidas de centímetros, tá? Então, esse pedaço aqui, a bola veio deslizando, blá, 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 né? Quando ela chegou aqui, ela fez o quê? 65 centímetros. Daqui para cá tem 2 metros, então 2 metros e 65. Se você quiser transformar isso aqui em centímetros, tá? Problema nenhum. Se você quiser transformar em metros, botar um 0, tá? Mas olha só, você pode dizer que é 2 metros, 2,65, tá? Metros, tá? 2,65 metros. Professor, por que você botou 2,65 metros? Porque lá na tabelinha das unidades medidas, tá? A conversão de 65 centímetros para metro, você teria que pular uma casa decimal. Então, 65 centímetros é igual a 0,65 metros, tá? Teria que pular 2 casas, opa, pulei duas casas decimais, tá? Então, eu somaria esse 2 com mais 0,65, ficou 2,65 metros. Então, a distância que a bolinha vai percorrer é de 2,65 metros. Questãozinha bem legal, gente. Aplicações do Teorema de Pitágoras, tá? Pitágoras. Então, tem um triângulo retângulo, a hipotenusa sempre é oposta ao ângulo reto, os outros lados são catetos, tá? Então é bem legal essa questão. Essa questão aqui eu já passei para vocês, já tem no meu canal, tem uma pegadinha que pega muita gente no concurso, já caiu em concurso essa questão e pegou muita gente, tem que ter um cuidado, um certo cuidado. Então a questão fala, pergunta o seguinte, qual era a altura do poste? Gente, olha só, um motociclista foi ali, nem sei se é um motociclista, um carro, né? Sei lá, parece uma moto, acho que é um carro. O carro bateu no poste, o poste quebrou, né? Então essa parte ficou em pé, tem 4 metros que ficou, se manteve em pé. Aqui a parte que partiu, né? Daqui até aqui tem 4 metros. Do topo, né, do pezinho do poste, né, até a distância onde caiu o outro pedaço é de 3 metros. Ele quer saber a altura que era o poste. Gente, como é perpendicular aqui, ó, Teorema de Pitágoras, olha aqui o ângulo reto. O lado oposto é o ângulo, né, a hipotenusa, vou chamar de x. Professor, posso chamar de qualquer letra? Qualquer letra, gente. Então, vamos aplicar. Então, vai ser a hipotenusa, que é o lado oposto do ângulo reto, ao quadrado, mais os outros lados, que são cateto, também ao quadrado. Eu não vou colocar uma unidade de medida, não. Professor, importa a ordem aqui? Não, qualquer ordem, porque está somando, tá? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá? Então, x ao quadrado, aplicando as potências, né? 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4. Cuidado com isso, tá? O aluno soma, coloca 4 mais 4, gente, potência, multiplicação de números de fatores iguais. Se a base é 4, eu vou repetir ela multiplicando 2 vezes. Então, 4 vezes 4 é igual a 16, tá? Mais 3 vezes 3, 9. Tá? Então, agora é só somar. X ao quadrado é igual a 25. X é igual a raiz quadrada de 25. Gente, como o aluno já trabalhou com raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 25 é 5. Aí o aluno candidato vai lá na primeira,
Vou chamar isso aqui de letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, tá? Vou nomear. Então, gente, ele vai lá na letra A e marca. Gente, não, isso aqui, vou botar a unidade de medidas metros, tá? Isso aqui, gente, é o pedaço do poste, tá? Isso aqui é o pedaço do poste que está quebrado. Então, o candidato vai lá e marca a letra A, achando que isso aqui é a altura do poste. Isso tem uma pegadinha. Então, se eu levantar o poste, eu vou levantar esses 5 metros, né? Então, eu vou somar com esses 4 metros, que já está em pé, né? Então, 5 metros é o pedaço que quebrou, mas o pedaço que já estava em pé é igual a 4 metros. Então, isso aqui vai dar o quê? 9 metros, né? O candidato erra a questão, né? Então, isso aqui é a letra B. Então, gente, o candidato erra a questão e chega lá fora e discute a questão com o colega que foi mais esperto que ele, que fixou mesmo, não caiu na pegadinha, e ele depois fica e perdi a questão, e a classificação dele, gente, vai lá para baixo. Às vezes, quando o candidato perde uma questão, ele pula não sei quantas, 20 posições. Então, é muito importante você ter calma na questão, ver o que a questão pede, cuidado com as pegadinhas, porque ele queria a altura do poste. Você aplicou o teorema de Pitágoras para achar esse pedaço que está quebrado. Mas depois, ó, aqui tem 5 metros. Se eu levantar o poste com esses 5 metros, vou somar com esses 4, vai dar 9 metros, tá? Beleza? Então aqui, gente, é metros, tá? Unidade de medida, metros. Desculpa que eu estou na mesa digitalizadora e a gente apanha ainda. Mas tá bom? Um abraço e quero agradecer e rumo aos 1000 aí, tá bom? Espero que tenham gostado da aulinha nas aplicações do Teorema de Pitágoras, tá? Pitágoras a gente aplica no triângulo retângulo. A hipotenusa é assim. É fácil, gente, não é difícil não. Sempre essa hipotenusa vai ficar ao quadrado e os catetos também tem que ficar ao quadrado, tá? Depois você vai sempre cair em quê? Numa raiz quadrada, vai achar a raiz quadrada e vai ver o que a questão quer, né? Então é isso, um abraço, tá? Tenham todos um bom domingo, tá? E feliz Dia dos Namorados, né?